Deixa eu ver se eu limpar a tela aqui. Pronto. Então, hoje cedo nós estávamos gravamos um vídeo baseado no Salmo 23 e no versículo 4, no Salmo 116, verso 3 a 5. Mais especificamente o Salmo 24, Salmo 23, verso 4. O que o salmista diz lá, repetindo o que nós conversamos lá no vídeo anterior? Eu não explorei muito esse ponto por causa do tempo, né? Se eu fosse explorar mais esses pontos, o tempo ia ficar muito longo. Mas enquanto eu estou aqui na estrada, nós vamos conversando um pouco. Olha só a intensidade do texto. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Tá. Vamos avaliar aqui alguns pontos. O vale, como eu falei, geograficamente, é uma formação de profundidade entre morros ou montanhas. E ele pode ser alagado, muita densidade, pode ter vegetações densas, difícil passagem da pessoa, pode ter armadilha de todas as formas, animais, feras. O vale é um local fértil também. Ele produz, em alguns casos, ele produz vegetações que atraem atenções de animais e às vezes ferozes. Só que o salmista ele atenua, né, essa condição quando ele diz: ainda que eu andasse pelo vale, se fosse um vale simples, só que ele colocou da sombra da morte. Pensa bem numa coisa. E não era a morte em si, era a sombra da morte. O que ele estava querendo dizer? Que a morte imperava naquele vale, ou seja, todos que caíssem naquele vale não ficariam vivos. Ele foi profundo demais nessa questão, porque ele devia estar passando por um problema sério, como você lê lá no seu livro de Salmo, no livro de 1 Samuel, de 2 Samuel e tudo mais, que fala sobre a história de Davi, livro, né? E os livros antigos também do Velho Testamento e Salmos, que contam um pouco da sua história. Davi intensifica esse argumento dizendo que na sombra da morte, o vale da sombra da morte, ou seja, aonde a morte é protagonista. E às vezes nós, na nossa vida como um todo, há momentos que nós entramos nesse vale. Glória! E saímos às vezes, e quando não morremos ou falecemos, ou quando não há morte, ou a pessoa não vem a óbito, ela sai dali dilacerada. Eu quero me dirigir às pessoas que estão com as suas vidas marcadas pela luta, as suas vidas marcadas pelo conflito, pela sobrevivência. Pessoas que tiveram suas vidas levado ao limite da situação. Porque para Davi falar isso,
o negócio não estava bom. Não estava bom, né? E às vezes nós somos levados a esse extremo, onde a morte ronda. Quando a morte ela não ronda, ela não vem como o efeito da sociedade violenta, mergulhada no pecado, que produz o roubo, e do roubo vem os assassinatos, que produz a vingança, que da vingança também vem a morte daquele que eu estou em desagravo com ele. Quando essa violência social que nós estamos falando, quando alguém quer eliminar um desafeto, quando a violência ela impera, o vale da sombra da morte pode projetar esse tipo de coisa, aonde famílias são consumidas, oh glória a Deus, são consumidas pela infelicidade de um assassinato de um membro da família, pela violência urbana, por tudo de ruim, pessoas eliminando seus desafetos. Vivemos nessa sociedade, né? E que esse tipo de comportamento foi iniciado lá ainda no Éden, quando Caim matou seu próprio irmão. Mas às vezes o vale da sombra da morte, ele também não projeta somente essa violência urbana, que é projetada por uma sociedade que em parte está decaída, mergulhada no pecado. Mas também este vale projeta uma intenção de morte que é induzida dentro do coração da própria pessoa, aonde a pessoa vai dizer assim: o que eu fiz para passar por tudo isso? A pessoa chega até a perguntar para Deus: Senhor, o que eu fiz para passar por essa provação toda? Por que as coisas não dão certo para mim? E isso faz com que a pessoa perca a visão do céu, perca o estímulo pela vida. E a intensidade do vale da sombra da morte está tão intensa sobre a vida dessa pessoa que ela deseja morrer. Ela quer escolher a opção da morte. Mas Davi é um exemplo vivo, que foi um exemplo vivo de um homem que foi levado ao extremo e alcançou o favor de Deus. Por que ele alcançou o favor de Deus? Porque quando ele entrou no vale da sombra da morte, quando ele vivenciou as batalhas do vale da sombra da morte, ele decidiu olhar para frente. E ao olhar para frente, ele viu o seu socorro, aonde ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Lembra do Salmo 121? Acho que é Salmo 121 que diz: eleva os meus olhos para os montes. Analisa bem. Eleva os meus olhos para os montes. Entre os montes está o vale. Ele pergunta: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, meu amigo e minha amiga, meu irmão em Cristo, pense nisto. Ocupa-te nestas coisas. Busque a Deus e acredite. A vitória, ela será certa. Mas você tem que confiar. Porque o vale da sombra da morte, ele pode levar muitas pessoas à morte e elas perderem até a sua salvação. Que Deus te abençoe e te dê a graça que você precisa. Conversamos numa próxima oportunidade.